Questão de prova: proteção de trabalhadores em condição análoga à escravidão. No dia 1º de julho de 2026 foi publicada uma lei que vai ser muito cobrada nas provas, principalmente nesses editais que estão para ser publicados agora, no segundo semestre de 2026. Essa lei trouxe a proteção aos trabalhadores em condições análogas à escravidão e eu vou apontar os principais pontos que as bancas vão tentar te confundir na hora da prova. Então, o primeiro ponto, a Lei 15.455 alterou vários dispositivos, dentre eles o Código Penal. Só que, quando falamos de Código Penal, temos que lembrar que lá no artigo 149, nós já temos o crime de redução à condição análoga à escravidão. Pode ser dito que o dispositivo alterado foi esse, e não foi. O artigo 149 permanece como era. Vou ler para vocês o caput. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o às condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. E ali vem a pena, vem ali o parágrafo, os 2 parágrafos e pronto. Uma coisa que já podem fazer você confundir, que não tem a ver com a lei nova publicada, é com o tráfico de pessoas. Por quê? O tráfico de pessoas, o caput assim descreve: agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou parte do corpo, submetê-lo a trabalho em condições análogas à de escravo, submetê-la a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual. E preste atenção na confusão que pode ser feita. Quando ali no caput ele fala alojar ou acolher a pessoa, ele não está falando da pessoa específica que aloja ou acolhe para que ela seja o seu trabalhador em condições análogas. Ela está falando de quem aloja ou acolhe para vender essa pessoa para um terceiro. Da mesma forma, quando ali vem submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravos. No tráfico de pessoas, essa pessoa ainda não foi submetida. Ela está naquela fase em que ela será levada com a finalidade de ser submetida. E já na redução à condição análoga de escravo, a pessoa já está trabalhando naquela condição. Então, esses são alguns pontos que tentam confundir. E aqui, quando falamos da nova lei, da 15.455, ela altera o artigo 129, lesão corporal. O artigo 129, lá no parágrafo 9º, em que falamos das relações de convivência, que são motivos para ter a pena maior, nós temos lá, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, e agora entra a alteração, pessoa com relação de trabalho doméstico, quem tenha convivido, aí continua, né? Ou quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de trabalho doméstico, de coabitação ou de hospitalidade. Então, antes, essa questão da pessoa com relação de trabalho doméstico não constava na lei. Agora passou a constar. Outro ponto também muito importante que essa lei traz de alteração. E que isso pode ser confusão de prova. Lembrando aqui que quando falamos lá sobre a violência contra a mulher, ela sai do parágrafo 9º e pode ser colocada no 13º. Mas eu não vou parar para fazer a explicação, porque esse não é o tema desse vídeo. Quando falamos das outras alterações, ela altera também a Lei Complementar 150. E essa lei complementar não é a Maria da Penha, até porque a Maria da Penha não é lei complementar, tá? A Lei Complementar 150 dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico.
E qual é a alteração que ela faz? Ela insere o artigo 30A, informando que cabem medidas protetivas de urgência decorrente da redução à condição análoga de escravo. Então, por que podem tentar confundir com a Maria da Penha? Porque as medidas protetivas de urgência, todos nós conhecemos, elas são referência dentro da Lei Maria da Penha. E aí que o seu examinador pode perguntar: a lei que traz a proteção ao trabalhador em condição análoga à escravidão alterou a Lei Maria da Penha para inserir medidas protetivas de urgência na proteção do trabalhador que está em condição análoga de escravo? E a resposta é não. A lei trouxe sim as medidas protetivas de urgência, porém elas não foram inseridas na Lei Maria da Penha. Elas foram inseridas na Lei Complementar 150, que dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico. Então, essas são questões importantes que provavelmente serão pegadinhas de prova nas próximas provas que você for enfrentar. Então, aproveita, compartilha esse vídeo com o seu amigo concurseiro, porque isso é muito importante.